Amém. Geralmente, quando eu trago alguma pregação, eu gosto muito de falar sobre o céu. Gosto muito de falar sobre o céu porque é uma realidade, é algo que faz a diferença na minha vida e deve fazer a diferença na sua vida. É algo que é capaz de transformar, sabe? A maneira como a gente vê a vida, é capaz de transformar a maneira como a gente vê um problema. Na verdade, além disso, é capaz de trazer esperança para você, porque se você, por acaso, vive a vida de uma maneira como que você talvez não consiga achar muita gratidão ou algo de bom, você entender o sacrifício de Jesus e o que você vai receber, que isso é superior a qualquer outra coisa, isso transforma e precisa transformar a sua vida. E eu gosto muito, assim, é o que eu mais gosto de pensar, o que eu mais gosto assim, de falar. E quando eu perguntei para Deus, falei, Senhor, sobre o que o Senhor quer que eu traga? Qual é a palavra? E eu abri meu coração e veio uma palavra que eu não é que eu não seja acostumado, mas eu realmente não estou acostumado muito a falar. Mas eu espero que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa entender, sabe, o que é o sentimento que o Senhor trouxe para mim e que eu acredito que é o sentimento que Deus quer trazer para cada um de vocês nessa manhã. Que essa manhã, você nunca mais vai viver essa manhã de novo, você nunca mais vai ter a oportunidade de estar nesse culto, ouvir essa palavra de novo, porque os nossos dias estão sendo contados, estão acabando, e o que a gente faz com o resto dos nossos dias faz toda a diferença para a nossa herança eterna e talvez até para a nossa salvação. Então que você abra o seu coração e até de maneira nenhuma, essa é uma palavra que traz um julgamento para ninguém, sabe? Para ninguém, para mim e para você, mas que possa vir a abrir os nossos olhos. Então eu vou orar e aí a gente começa. Senhor, por favor, Pai, eu quero te pedir que não seja, Senhor, a minha capacidade, que não seja, Senhor, os meus pensamentos, Pai, mas que seja o Senhor falando individualmente, Senhor, a cada um, Pai. Para que, Senhor, a Tua verdade, Senhor, possa permanecer, Senhor, para que, Senhor, a transformação necessária, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, possa ser uma realidade, Pai, nessa manhã, Deus. Por favor, Pai, que o Senhor, Espírito Santo, esteja, Senhor, como já está, Senhor, no nosso meio, sondando, trabalhando, falando, Senhor, a cada um, porque o Senhor é um Deus vivo, está presente nesse lugar, independente do que eu creia, independente do que for, Senhor, eu sei que o Senhor está nesse lugar, e eu sei que o Senhor deseja falar conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Queria que você abrisse no Salmo 7, mas deixa ele aberto, porque a gente não vai ler ele ainda. Só para a gente não perder tempo depois. Salmo 7. Amém. Enquanto você abre, eu vou falando. Jesus, ele, enquanto esteve aqui, durante os 33 anos, né, que ele esteve aqui, ele falou sobre muitas coisas. Ele deixou muitos padrões, deixou muitas verdades, falou sobre as recompensas, mas ele também falou sobre as consequências dos nossos atos, as consequências do que a gente acredita e de como a gente vive. E uma das coisas que ele falou enquanto ele estava aqui, ele nos advertiu sobre o que fazer para evitar o inferno. Então, por isso que eu disse, eu estou muito acostumado a falar sobre o céu, que é algo bom. Mas hoje eu senti do Senhor de uma coisa que ele falava constantemente, que era sobre o inferno. E principalmente o que você não deve fazer para que você vá para o inferno, para você evitar o inferno. E aí eu te faço uma pergunta, e é uma pergunta que eu fiz para mim. Por que evitar o inferno? Que é algo que pode trazer um clique na sua cabeça para uma realidade, que é o inferno. É lógico que é muito melhor a gente vir para o Senhor, pelo amor, pelas bênçãos, pela vida eterna, que é poder desfrutar de viver para sempre com quem você ama e aceitou a Jesus Cristo. É muito bom e é muito melhor a gente vir para Deus por isso, e é isso que a gente deve levar para os outros. Mas a realidade é que, independente de pelo que a pessoa vem, se a pessoa não vier, ela vai para o inferno. Isso
é pior do que você consiga imaginar. Isso é pior do que... E na verdade, hoje eu não queria nem muito que você pensasse em alguma outra pessoa, não. Não estou dizendo que você vai, mas eu queria que você trouxesse para você. Porque o que o Senhor quer trazer hoje, o que eu senti, é uma transformação na nossa maneira de pensar e agir, a transformação que isso pode trazer. Por mais que você saiba que você não vai para o inferno, o conceito de que ele existe e de que ele é uma realidade, que se você der mole, que se você não corresponder, não fizer o que é necessário, pode acontecer, isso tem que trazer também uma força para a sua fé. Uma força de que, caramba, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que eu esteja acabado na vida, mesmo que qualquer coisa, ainda assim eu não vou largar o Senhor, porque eu não posso largar o Senhor. Porque Pedro fala, Senhor, para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, eu quero que você traga principalmente para você, porque se você trouxer para você, isso vai trazer uma transformação na sua vida que vai fazer diferença na vida dos outros. Então eu te pergunto, por que evitar o inferno? Por que Jesus quer que você evite o inferno? A resposta é porque Ele te ama, com certeza. Então no Salmo 7, a gente vai ler. E é um salmo de Davi, uma confissão, ele diz aqui, confissão de Davi, que ele cantou ao Senhor acerca de Cúxio, benjamita. Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me, livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerem nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao seu redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Presta atenção nisso. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo que sonda as mentes e os corações. Dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Agora é esse que eu quero dar destaque. Deus é um juiz justo. Um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara a sua arma, as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Eu vou parar por aí. Eu vou ler de novo. Deus é um justo juiz, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, eu vou parar aí. Deus afia sua espada, arma o seu arco e aponta. A gente está acostumado a ouvir sobre o amor de Deus, que com certeza é a característica soberana dele. Deus é amor. Ponto. E justamente por ser amor, é que você está vivo agora. É justamente por ser amor que, apesar da condição que você se encontra, de fazer as coisas que você faz, você está sentado nessa cadeira agora. É porque Ele é amor que você está aí. Só que Deus, Ele é um juiz. E Ele diz assim, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Em outras versões, diz um Deus que se ira todos os dias. E eu te pergunto e da mesma forma te respondo, se ira com o quê? A resposta, se ira com o pecado. Se ira com o que não faz parte da natureza dele. A gente teve a aula aqui hoje que casa muito bem com o que Deus tinha trazido no meu coração. É um Deus que se ira com o pecado. Eu te pergunto, onde está o pecado? O pecado está dentro de mim. É um Deus que se ira com o meu pecado. Mas que o amor dele por mim é que traz, e a paciência dele é que me dão a condição de estar aqui agora. Mas não se engane, se o homem não se arrepende, a justiça de Deus e a ira dele contra o pecado do homem vai ser manifesta. Então, se a sua vida não tem sido exatamente da maneira com que você deseja, se você parar para pensar que Deus tem tido paciência e amor por você, apesar de você ter uma natureza que não é a natureza de Deus, você tem uma natureza pecaminosa,
caramba, ele te dá a oportunidade de ir para o céu. Isso tem que mudar a sua maneira de viver. Isso mudou a maneira dos apóstolos viverem. Que eles já não consideraram que a vida deles tinha importância suficiente. Porque eles já não viam valor nas coisas que o mundo oferecia, porque a mente deles tinha sido renovada, tinha sido transformada. Eles tiveram um encontro com Jesus, eles tiveram um encontro com Deus e descobriram que aquele Deus morreu por eles. Que aquele Deus ofereceu a vida eterna, que é a melhor parte de tudo que Deus ofereceu. Mas que aquele Deus, ao dar a vida eterna, tirou eles do inferno. Porque se você não vai para o céu, se você não é salvo, você não fica na terra vivendo da maneira que você está agora. Isso aqui é uma oportunidade que aí eu não vou poder te explicar, ou até não vou saber te explicar, porque Deus continua permitindo que o homem continue nascendo até um certo número, até um certo momento. Isso a gente vai descobrir depois. Mas o que importa é que o Senhor tem tido paciência com a gente. O Senhor tem tido amor por nós. Então muitas pessoas falam, como pode ser esse Deus que mata as pessoas, que joga para o julgamento? Ele é um Deus puro, ele é um Deus santo. Ele é um Deus que não convive com o pecado. Mas que no momento em que o pecado apareceu, ele segurou a ira dele, teve amor e paciência. E aí, como a gente viu no estudo hoje, fez todo o plano de se humilhar para dar salvação. Então, se alguém vier a focar na parte, Deus, você fala assim, não é um Deus injusto, é um Deus que se humilhou por mim. Mas aí, como eu estava dizendo, é um Deus que, se o homem não se arrepende, ele vai destruir o pecado. E o fato do homem não reconhecê-lo como Deus, não reconhecer o seu sacrifício, é justamente pecar contra o Espírito Santo, pecar contra Jesus. Falar assim, eu não acredito, eu não quero. É uma opção do homem. Você já fez a opção, eu espero que você já tenha feito a opção justamente inversa. Você já acreditou no sacrifício de Jesus por você e você já falou, eu aceito, é lógico que eu aceito. É de graça. É algo que Jesus fez por mim. Mas se você for um pouquinho mais a fundo, se você parar para entender realmente tudo que ele fez, a sua vida não pode permanecer a mesma. Suas prioridades não podem permanecer as mesmas. Seus pensamentos não podem permanecer os mesmos. Seus sonhos não podem permanecer os mesmos. A sua vida vai continuar, vai seguir aí, com certeza. As consequências, você ter um trabalho aqui, um trabalho ali, você ter uma casa, tudo isso é plano de Deus para a sua vida. Mas qual é a prioridade do seu coração? Cuidado, porque a prioridade do seu coração pode te levar para o inferno. Se você não vigiar, isso pode acontecer. Muitas pessoas não entendem e não conhecem Deus por completo. Porque conhecer Deus só como um Deus que ama e que é paciente não é conhecer a Deus, é conhecer uma parte de Deus. Conhecer a Deus é conhecer Deus. Eu sei que é um Deus que é justo, um Deus que se ira com o pecado, um Deus que vai fazer justiça com aqueles que o rejeitarem, apesar dele ter feito tudo que ele fez. É um Deus que é amor, é um Deus que é paciente. E justamente, sempre lembrar, nós só estamos aqui nesse momento por causa da paciência de Deus. Então muitas pessoas não conhecem a Deus por completo. Se o fizessem, o amariam ainda mais. Conhecer essa parte de Deus que é dura, não faz a gente ter menos apreço por Deus. Faz a gente ter mais apreço por Deus. Porque fala assim, caramba, apesar dele ser esse justo juiz, ele tem tido compaixão de mim e ele tem me dado essa oportunidade. E tem dado essa oportunidade não só para mim, mas para toda a humanidade. Só que ao mesmo tempo que ele dá essa oportunidade para mim, ele me fala, olha só, ide por todo mundo e pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. É uma questão de você reorganizar as prioridades na sua vida e abrir mão. Jesus fala, aquele que quiser ganhar a sua própria vida, você vai ter que perder a vida por causa do nome dele. Perder a vida significa abrir mão de alguns dos seus sonhos, abrir mão de algumas das suas coisas. Significa acreditar nisso daqui, acreditar na igreja. Acreditar que a geração vida precisa de você. Acreditar que o culto da oração é algo que vai fazer diferença. Acreditar que o seu irmão tem que ser parte da sua família. É acreditar que isso daqui é o reino de Deus. Não quer dizer a gente sair do mundo, porque na própria Bíblia diz,
Quando ele fala sobre você se associar com um irmão que está fazendo algo errado e sabe que está fazendo errado, Paulo fala, com esses aí você não deve nem sentar para comer. Fala isso em 1 Coríntios, você não deve sentar para comer. Mas ele diz, não digo isso para os descrentes, porque se assim fosse, vocês teriam que sair do mundo. Então, Deus quer que a gente esteja aqui fechado como um corpo, o corpo de Cristo, o reino de Deus, que acredita no céu e que não quer ir para o inferno, e que tem essa urgência em pregar a palavra. Principalmente falando do céu e da oportunidade do céu, com certeza. Mas que a gente tem essa urgência, mas essa urgência só pode vir no seu coração se você acreditar de verdade que o céu existe, que você vai para ele, que o inferno existe, que você não quer ir para ele. Se você permanecer vivendo a sua vida como se essas coisas não fossem tão importantes, elas são importantes, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa com você ou com alguém da sua família. E isso tem que fazer você viver de uma vida diferente, tem que me fazer viver de uma maneira diferente. Tem que me fazer buscar o conhecimento da palavra, entender a Deus, o Criador, orar na minha casa. Tem que me fazer ler a Bíblia, frequentar os cultos, ou frequentar a casa do meu irmão, sabe, para ter comunhão. E eu sei, e só entre aspas, a nossa igreja tem feito isso, tá? Não estou dizendo como se a nossa igreja não fizesse. É porque a gente sempre tem como melhorar, a gente sempre tem como ir a mais. Se dentro de nós mudarmos, se dentro de nós fizermos esse esforço de acreditar, sabe? Às vezes a fé é uma decisão. Comigo a fé foi muito uma decisão. Eu decidi acreditar que Deus existia. E desde então, Deus tem se mostrado real na minha vida de diversas maneiras diferentes. Sabe? Eu acredito, a nossa igreja, ela tem feito muito dessas coisas. Mas o meu sonho, e eu acredito que o de vocês também, é que essas cadeiras comecem a estar cada vez mais cheias. Primeiro porque você vai estar ocupando sempre aqui o seu lugar, e depois porque você vai estar falando de Deus. E que esse lugar fique pequeno, a gente precisa abrir uma outra igreja, você se disponibilize a ser um líder de uma igreja, sabe, sem nenhum medo, mas sabe, a disposição no seu coração por lutar pelo reino. Paulo abriu mão do próprio reino. A gente leu ontem em 1 Coríntios, no capítulo 14 ou 15, que Paulo falou, vem cá, se a ressurreição não existisse, eu lutei contra feras em Éfeso por nada? Vem cá, se a ressurreição não existisse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo diz, a ressurreição existe, então eu não posso ficar comendo e bebendo como se amanhã não tivesse, como se não houvesse amanhã. Existe amanhã, existe vida eterna e existe inferno. Para você, não, para você não, mas para os outros sim. Então, eu não estou propondo para nós parar de trabalhar, parar de se divertir, jogar futebol, não. Mas é que, em primeiro lugar, no nosso tempo, né, porque nós somos presos ao tempo, nós somos presos, né, a nossa capacidade de fazer coisas é presa ao tempo. A prioridade do nosso tempo, a prioridade da nossa faculdade mental tem que ser as coisas do Senhor e as coisas do reino, porque nós somos servos do Senhor e temos um lugar no céu reservado para a gente, comprado de graça e oferecido. Comprado de graça não, comprado por um alto preço e oferecido de graça. Isso tem que fazer diferença na nossa vida. Então, se nós entendermos e conhecermos a Deus em sua... assim, quanto mais possível, na sua completude, não sei se existe essa palavra, mas se nós entendermos Deus o mais completo possível, nós vamos amar Ele ainda mais, por mais que a gente descubra que Ele é um juiz que vai executar a justiça. Mas a gente descobre que, apesar disso, Ele é um Deus que tem paciência e que está dando oportunidade a todos. Se nós não percebermos isso, nós vamos ser negligentes e fracos, amantes do mundo e das coisas que Ele oferece. Vamos dar importância a essas coisas. Em Efésios, se você conseguir abrir, Efésios no capítulo 5, se você conseguir abrir vai ser bom, porque a gente vai ler uns versículos. Antes de Filipenses. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos lá. A gente vai até o 18, tá? Mas eu estou olhando aqui o tempo. Portanto, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. E se entregou por nós. No versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos.
Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes. Mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Isso é a palavra de Paulo para quem? Para nós. E eu te pergunto de novo, por que evitar o inferno? E agora a gente entra um pouquinho mais, eu vou querer que você abra em Lucas, antes de João, depois de Marcos. Lucas, no capítulo 12. Lucas, no capítulo 12. E enquanto você está abrindo, eu pergunto, mas por que evitar o inferno? Eu quero trazer agora um pouquinho diferente a questão do inferno em si. Porque quando a gente fala inferno, a gente pensa num lugar, né? Num lugar de sofrimento. Sofrimento é eterno. Mas eu quero trazer, agora ao invés do inferno, eu quero trazer a justiça de Deus, a execução da justiça de Deus. Porque o inferno, ou ele vem depois, ou ele é justamente, na verdade ele é justamente essa execução da justiça de Deus. Lucas no capítulo 12. Quem não se arrepender e terminar pela vontade de Deus, ou pelo que quer que ele tenha decidido, ou pela sua morte, ou pela volta de Cristo, quem não se arrepender, quem não aceitar, na verdade, quem não aceitar o sacrifício de Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, vai sofrer muito, muito. E eu pergunto, por que temer essa destruição? E a gente vai ler agora, Lucas no capítulo 12. Nesse meio tempo, eu gosto sempre de ler o versículo que eu vou dar ênfase, é o versículo 5, mas eu gosto de ler sempre antes para que a gente entenda o que estava sendo falado, qual era o contexto. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de sua casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Agora presta atenção. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Isso foi Jesus falando, não fui eu não. E temer não é ficar apavorado. De pensar, meu Deus, eu estou apavorado, Deus existe. Não, calma. Por isso que você tem que ler a Bíblia toda. Quando você procura sobre amor na Bíblia, aparecem 50 milhões de versículos. Você procura por inferno, aparecem 13. Porque Deus é amor, mas Ele é justiça. E Ele veio até você pelo amor dEle. Mas Ele não mentiu em falar que, calma aí, vocês estão com medo daqueles que podem matar vocês aí fora na rua, daqueles que podem apontar uma arma para a cabeça de vocês, daqueles que podem fazer alguma coisa de mal com vocês.
Se for para ter medo de alguém, vocês deveriam ter medo de Deus, que é quem é capaz de tanto matar você, quanto pegar a sua existência e acabar com ela. Porque o homem que pode chegar aí fora, ele pode acabar com a sua existência, mas se a sua vida estiver em Deus, você já ganhou tudo que você precisava. Você deve ter um amor tremendo e um temor sincero, porque ele é sim possível de acabar com a sua existência. Por quê? Porque ele é Deus. Ai, que palavra dura, mas verdadeira. Por quê? Porque Deus existe. E Ele é poderoso. E Ele é um juiz. E Ele separou, por amor, a vida eterna para aqueles que não mereciam. Mas para aqueles que não quiseram, Ele vai executar o juízo dele. Então Jesus fala, vocês temem essas coisas? Não temam. Antes, temam aquele que tem capacidade de fazer tanto isso, quanto acabar com o que importa. Porque essa vida de vocês, por mais que, poxa, eu não estou desejando nunca ser assaltado, sofrer qualquer coisa, nem para mim, nem para nenhum de vocês. Mas entre um e outro, eu prefiro ter a minha vida eterna. Eu prefiro não perder a minha vida eterna, porque é ela que vai ficar, ela é o meu presente, ela é a minha vida de verdade. É esse conceito que tem que estar no nosso coração. A sua vida não é o que você está fazendo agora. Na verdade é, porque você já está na sua vida eterna. Se você vai viver eternamente, você já está na sua vida que é para sempre. Mas o que importa é justamente essa vida que está, entre aspas, por trás do que você está vivendo agora. É ela que importa. E só quem pode fazer algo por ela é Deus. Então, tema o Senhor. Tema os mandamentos do Senhor. Não tema a vergonha. Não tema a solidão, entre aspas, que você pode acabar tendo. Não tema a culpa. Não tema a estar longe por um certo período de tempo de alguém. Não tema qualquer coisa. E eu digo ainda mais, não tema a não salvação de alguém. Porque são opções que as pessoas fazem. A opção que, por exemplo, se o meu irmão, eu espero que isso não aconteça, mas se o meu irmão, por algum motivo, desiste de Deus, isso não pode ser algo tão grande que venha tirar a minha salvação. Sabe? É complicado. Eu sempre oro por ele, vou continuar orando, espero que ele também ore por mim, oro por vocês, pela igreja, você ora, é por isso que a gente precisa um do outro. Mas a salvação é algo individual. E tem que ser mais precioso do que o seu filho, o seu marido, que, sabe? Você tem que ter um temor e um amor por Deus a ponto de você não se revoltar, você ser como Jó foi, que sofreu pra caramba. Perdeu tudo, perdeu o filho, a casa caiu e caiu de verdade, na cabeça de 10 filhos dele, 10 filhos que ele todos os dias oferecia sacrifícios para que Deus perdoasse. A história conta, né, que Satanás veio até Deus e falou assim, aí Deus virou para ele e falou assim, você viu meu servo Jó? O servo Jó que é íntegro? É mole ser íntegro. Tu botou uma cerca em volta dele, não posso fazer nada. Ele falou, não pode? Então você pode, vai lá. Só não encosta na vida dele. Satanás acabou com tudo em volta, mas a vida eterna de Jó, Satanás nunca pôde encostar. E Jó ficou frustrado, falou para Deus, Deus, era melhor eu não ter nascido, era melhor quando eu ter nascido ter morrido. Lógico, ele sentiu e nós vamos sentir essas coisas. Mas ele nunca deixou de dar o valor à vida eterna. Ele perdeu 10 filhos. 10. Eu não sei se eles foram para o céu ou não, e talvez Jó também não soubesse. Mas ele nunca falou nada contra Deus. Ele nunca se revoltou contra Deus e falou, você fez isso, você fez aquilo. Ele só falou, Senhor, o que ele falava era mais ou menos isso, Senhor, eu sei que o Senhor é juiz e ninguém pode falar contra você. Ninguém pode fazer nada porque você é o Todo-Poderoso. Mas por que você me criou? Por que isso? Mas ele em momento nenhum, ele acusava Deus ou falava qualquer coisa desse tipo. Então, quando Jesus vira, ele fala assim, vocês devem temer aquele que pode fazer essas coisas. Mas, principalmente para nós, né, o amor por Deus, ele vai sobrepujar qualquer medo. Mas esse temor tem que estar no nosso coração, por quê? Porque nós somos humanos. Criatura, independente do nosso relacionamento, nós somos humanos, criatura totalmente sujeita à justiça de Deus. Mas, por amor, ele nos deu essa oportunidade, primeiro de estar vivos e depois de ganhar a salvação. Então, eu li o 5? Li o 5. Só até o 5 mesmo. Não, desculpa, não passei aqui.
Agora, em Marcos, é só voltar um capítulo. Um capítulo não, um livro. Marcos, no versículo 38. Marcos 9, desculpa. Versículo 38. Marcos, capítulo 9, versículo 38. Ah, sim. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos ler do 42. Não pode, por isso que eu separei o de cima. Vamos no 38. Porque ele já chega bem no meio, eu quero que venha antes. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. 39. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo d'água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. 42. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado ao mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Agora, 43. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo duas mãos. Ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Olha só, onde o fogo nunca se apaga. 44. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. 45. Se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois ser lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns para com os outros. Sempre que eu leio esse versículo, principalmente quando eu leio em alguma pregação, às vezes eu sou tão enfático que eu acho que as pessoas devem ter medo de falar que tem que cortar mesmo o olho, tirar um... Não, eu não vou de jeito nenhum falar isso. Mas como em toda parte da Bíblia, você tem que entender o conceito. Se existe alguma coisa na sua vida, por melhor que ela possa parecer, que está te afastando de Deus, corta. É melhor você entrar no céu sem essa coisa do que você ir para o inferno por causa dessa coisa. É isso que ele está falando. Ele deu o exemplo das partes do corpo. Mas se tem alguma coisa que está te afastando de Deus, por melhor que ela possa parecer, por mais agradável, por mais prazerosa, se você está vendo que isso está te afastando de Deus, corta. Seja o que for, seja até quem for. Ora, lógico que Deus vai te dar essa resposta. Deus quer falar contigo e Ele fala. Então, se você sente que pode ser algo, pergunta para o Senhor. Fala, Senhor, isso está me atrapalhando? E o Senhor vai te responder. Ele não, talvez não, Ele vai te responder. Agora, pergunta da maneira certa. Se coloque de coração sincero. Busca o Senhor com verdade. E não só para receber a resposta. Aproveita e faz isso na sua vida toda. Mas Ele vai te responder. E se Ele te responder, corta. É melhor você ir para o céu sem o que quer que seja. Na verdade, é melhor você permanecer aqui na terra sem o que quer que seja e ir para o céu, do que você ter justamente isso e te afastar de Deus e você ir para o inferno. E você receber a execução da justiça de Deus sobre a sua vida sem a salvação de Jesus. Porque você decidiu fazer de maneira diferente. E aí a gente chega já mais da metade, assim, já bem mais da metade da pregação. Que aí você não precisa abrir não, para não gastar muito tempo. Eu tenho uma coisa para dizer para você, que você com certeza já sabe. Que é o seguinte, você merece ir para o inferno. Você já sabe. Não existe nada em você que te convença ou me convença, ou em mim, que me convença de que eu não mereço o inferno. Porque eu sei que eu sou... A minha parte, né, o meu erro, o meu pecado, ele é antagônico a Deus. E Deus se ira com o meu pecado. Ele me ama, mas Ele se ira com o meu pecado. Então eu sou, e você é, merecedor de ir para o inferno. E se Jesus não tivesse feito o que fez,
esse era o lugar que você estaria indo. Mas mesmo Jesus tendo feito o que fez, muitas pessoas vão, porque não querem, porque não acreditam, porque não têm essa força. E às vezes elas até entendem, mas elas não têm coragem de viver dessa maneira. Não têm coragem de abrir mão da própria vida. E isso em si já é não aceitar Jesus. Então nós somos merecedores do inferno. Em Romanos 3, no versículo 23, quem fez evangelismo explosivo leu esse versículo. Diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos não são alguns, e não é ninguém específico, são todos pecaram. Inclusive, cada um aqui dentro. Por melhor que a pessoa seja, por mais calma, bonitinha, Luiz, então, sabe, tranquila, tal, pecadora, merece ir para o inferno. Olha só, não falaria nunca isso da tia Nilma. Nem um pouco. Mas todos nós, todos merecemos a destruição. Porque Deus, Ele é a vida. Vamos ver se eu consigo trazer um pouco do que eu sinto. Deus é a vida. Deus constitui o que Deus é. Ele diz, eu sou. E Ele definiu tudo isso aqui. Todas as leis que regem a Terra, gravidade, as leis elétricas, tudo. Deus fez pela criatividade e inteligência dele. E Ele estabeleceu também os padrões morais. E aí que a gente deu sorte, entre aspas. Porque se Deus fosse um Deus mau, Ele teria uma criação feita para ficar... Como é que é quando você tem alguém em cativeiro? Você fica torturando. Se Deus fosse um Deus mau, Ele criaria alguém para ficar torturando. E Ele teria prazer nisso. Ele teria prazer em criar as pessoas e ficar torturando. Então, se a gente não tivesse, entre aspas, dado sorte, o Deus Todo-Poderoso seria um Deus mau. E você seria criado justamente para ser torturado eternamente. Mas Ele não é um Deus mau. Ele é um Deus bom. Um Deus que criou para te amar. E é o que eu usei o exemplo aqui no estudo, que o que você deseja para um filho, para uma mãe, para um parente, o que você deseja para essa pessoa, as coisas boas que você deseja para ele, são exatamente características de Deus. O amor, a bondade, a paz, viver tranquilamente, sabe, ter prazer nas coisas. Essas são coisas boas e todas elas pertencem a Deus. E as outras coisas são as coisas que não pertencem a Deus. Então nós, entre aspas, demos essa sorte do Deus constituidor da moral e de todas as coisas ser um Deus bom. Ser um Deus que traz prazer e tem prazer e vai além disso, porque Ele passou pelo que Ele não tinha que ter passado, pelo sofrimento que Ele não tinha que ter passado, justamente para que você não passe por esse sofrimento. Ele é melhor ainda até do que simplesmente um Deus bom. Você entende o que eu quero dizer? Então, nós não somos. Porque se alguém faz alguma coisa com a gente, a raiva, a ira já vem rápido. Se a gente vê alguém com uma coisa melhor que a gente cobiça. E diversos são os exemplos de coisas que a gente faz, independente de ser da igreja ou não. O mal, assim, o pecado está entre nós. E justamente por isso nós somos merecedores do inferno. Virando 3 capítulos, Romanos 6, no versículo 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Mas eu vou ficar por enquanto só nisso, porque depois ele fala da coisa boa, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Eu e você fomos destituídos da glória de Deus e temos o pecado em nós. Então o nosso salário é a morte, a destruição, a separação de Deus. Na verdade, o nosso salário é perder a existência. É deixar de ter essa maravilha que é existir. Você já pensou que existir é uma maravilha? É porque a gente está acostumado a existir, né? Então a gente não precisa pensar muito em existir, a gente simplesmente existe. Mas Jesus tem poder tanto de fazer existir como tirar a existência. Mas Ele não quer tirar a existência. Ele quer fazer existir. Mas Ele também é justo. Então, se a pessoa não aceita a forma como Ele trouxe de salvar as pessoas, Ele não tem muito o que fazer. Então, o nosso salário, a nossa recompensa,
é deixar de existir, é perder o dom de existir, de pensar, de amar, de ter comunhão, de conhecer a Deus. E justamente por isso, por essa ser a nossa recompensa e a nossa incapacidade de salvar a nós mesmos, e pelo amor de Deus e a misericórdia de Deus, que Ele justamente fez algo. E quem teve a oportunidade de assistir a aula de manhã, caramba, com certeza está pensando, completa esse momento, você encaixa aquela aula toda. E ela faz todo sentido, que é justamente a humanidade de Jesus e o sofrimento que Jesus sentiu por nós. Mas eu falei só da justiça, justiça, justiça de Deus, e agora eu vou ler o Salmo 103, que mostra que, na verdade, Deus é... Eita, perdição. Que fala muito mais do amor e do carinho, do cuidado de Deus para com os que são salvos e para os que não são também. Vamos lá, Salmo 103. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e de compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, porque se Ele tratasse, não estaríamos aqui. Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, porque se Ele fizesse, nós não estaríamos aqui agora. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendiga o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Caramba, glória a Deus, bendiga o Senhor a minha alma, porque Ele é bom, porque Ele é muito misericordioso. Depois de ver tudo isso aqui, e na verdade, depois principalmente que a gente viu que o que a gente merece é a morte, a destruição, você já sabe, mas eu vou falar para você de novo, tudo que você merece, tudo que você merece, alguém já sofreu e pagou. E já pagou e sofreu muito. Não foi pouco não, foi muito. Queria pedir para o Fabiano vir para cá, o pessoal do louvor já veio aqui para cima. Não precisa ficar em pé ainda não, que eu ainda vou ler algumas coisas. Mas tudo que você merece. E não perde a atenção não. Eu pedi para eles subirem justamente para a gente não perder o tempo depois que terminar, que já está terminando. Toda destruição que você merece, toda justiça que tem que ser executada sobre você pelas suas obras, já existiu, alguém já pagou. Alguém que não merecia pagou. Para que justamente você pudesse ganhar o que você não merece, que é a vida eterna, que é a existência. E aí, eu vou abrir aqui em Lucas, justamente para mostrar para você um pouquinho
do que aconteceu. Lucas, no capítulo 22. Lucas, no capítulo 22, no versículo 44. É o momento que Jesus estava lá no jardim do Getsêmani. O mesmo Jesus que está presente aqui hoje, que está olhando para você com o mesmo amor que ele olhava para os discípulos e que ele olhou para Adão quando ele criou. Ele olhou com olho de amor, olhou com olhos de amor. O mesmo Jesus estava prestes a fazer uma coisa muito grande, uma coisa muito forte. E olha só o que aconteceu com ele. Lucas 22, no capítulo 44. Na verdade, no 43. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Por que eu fiz questão de ler isso? Porque crucificados, muitos foram. Pedro foi. E até hoje as pessoas são executadas com penas de morte. E nem todas têm um estresse tão grande a ponto de suar sangue. Porque Jesus aqui, ele não estava temendo a cruz, ele não estava temendo o prego. Ele estava temendo a destruição que ele ia passar. A destruição que você merece hoje. Há 2000 anos atrás, um Deus que era homem estava angustiado porque ele ia passar pelo que ele não merecia. E por ser Deus, ele sabia tudo que ele ia passar. Que ele não brincou de sofrer, ele não brincou de ser destruído. Ele foi destruído, ele foi dilacerado, ele foi totalmente rasgado, não só no corpo, mas em todas as outras coisas que eu não faço ideia do que eram necessárias de serem destruídas. Foi por isso que ele, sendo Deus, ainda assim ficou angustiado, a ponto de suar sangue, e pedir para o Senhor: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E aí eu vou abrir em Apocalipse, eu queria que você prestasse atenção, Apocalipse no capítulo 14. Diz assim: Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus, como de muitas águas e de um forte trovão. Era o de arpista tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, os 4 seres viventes dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Então eu vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia e fez todas as nações beberem do vinho da fúria e da sua prostituição. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos do seu Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobre para todos sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para os que recebem a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, dos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras o seguirão. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca. Assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre as nuvens passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada.
E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada, ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. No versículo 10 diz: também beirado o vinho do furor de Deus, ou seja, o vinho da ira de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Todo esse sofrimento e destruição, o cálice que Jesus pediu para passar, esse livro de Apocalipse não estava escrito ainda. O cálice que Jesus pediu para passar era o cálice da ira de Deus, que ele bebeu no seu lugar. Ele foi pisado no lagar, ele foi destruído, porque você tinha que estar lá. Isso não pode deixar de fazer diferença na sua vida. Isso não pode deixar que você viva como outras pessoas vivem. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que você vai fazer com a sua vida diante dessas coisas? O que você vai fazer com a sua vida é o que você vai fazer assim que você passar por essa porta. A coisa certa a fazer, você aprende lendo a sua Bíblia, orando em casa, dedicando a sua vida a Deus. Você aprende estando aqui, sendo parte do corpo, em tudo que Ele faz, em tudo que Ele vai fazer. Queria que você pudesse ficar de pé. A gente vai cantar uma música para o Senhor que a gente já está acostumado a cantar aqui. Que você se ofereça a Deus, ignorando, que você possa fechar os seus olhos, ignorando se você já tentou fazer isso antes e não deu certo, não importa. O que importa é hoje. E a partir de hoje você é plenamente capaz de seguir a Deus da maneira como você deseja. Você é plenamente capaz de se entregar a Deus e falar: Senhor, eu quero ver a minha vida de uma maneira diferente, Pai. Eu não sei nem o que fazer de diferente, Pai. Mas eu sei, Senhor, que o que eu tenho feito não é o melhor que eu posso fazer para você. Eu sei, Senhor, que a maneira como eu tenho encarado o Senhor na igreja pode não estar sendo a melhor maneira, Pai. Você pode até já estar fazendo certo, mas se você sente que você pode ir além, entrega a sua vida. Amém, Senhor. Rendido estou aos pés da cruz. Meus momentos e os dias respirar.
ti. Rendido estou, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Rendido estou. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Eu sei, Senhor, que o Senhor está presente nesse lugar, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor é plenamente, Senhor, capaz, Senhor, de trazer, Senhor, uma mudança e transformação, Senhor, neste momento. Trazer, Senhor, uma mudança, Senhor, de prioridades, Pai, para nós, Deus. Trazer, Senhor, uma nova maneira, Senhor, de olhar, Senhor, o Teu reino, Pai. Trazer, Senhor, uma nova fé, Senhor, sabe? Uma fé, restauração, Senhor, de uma fé, Pai. Que talvez você tenha tido uma fé antigamente que você não reconhece mais hoje. Talvez você tivesse uma paixão pelo reino que você não reconhece mais hoje. Talvez você deseje que isso seja até acrescentado. O nosso Deus, Ele é vivo e real o suficiente para estar no nosso meio, para falar aos nossos corações, para fazer algo diferente. E Ele quer, e Ele faz, e Ele vai fazer. Que você possa se oferecer com toda a fé que você tem dentro de você. Que você possa dizer: rendido estou, Senhor, porque eu quero ser diferente. E que você passe a caminhar com um caminhar diferente. Que você se lembre todos os dias da misericórdia de Deus sobre a sua vida, do sofrimento de Jesus por você, da esperança e da promessa da vida eterna. Que você se lembre, não caminhe da mesma maneira, caminhe diferente. Esteja aberto a novos pensamentos, esteja aberto a ordens do Senhor que possam exigir de você uma certa ousadia. Esteja pronto a se envolver com o corpo de Cristo. Eu sou teu e tu és meu.
Vamos entregar nosso povo. Entrega tudo que você Rendido estou. Deus, Senhor. E eu sei que o Senhor está me assistindo nesse momento. Eu sei, Senhor, que o Senhor olha para nós. Eu sei, Senhor, que o Senhor assiste, Pai. Nós somos Senhor, levante seus braços, adora o Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Consagramos, Senhor, o nosso ser a Ti, Pai. Porque Tu és o único digno, Senhor, disso, Pai. Queremos cantar, Senhor, essa canção, Senhor, para aqueles que precisam, Senhor, como um renovo, Senhor, na nossa consagração a Ti, Pai. Como, Senhor, uma intensificação, Senhor, na nossa consagração a Ti, Pai. Recebe o nosso louvor. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo meu amor. Eu Te louvarei, eu Te louvarei conforme a Tua justiça. Cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser que nele está. Toda a terra celebra a Ti com cânticos em júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos em júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei, celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser que nele está. Toda a terra celebra
glória, Pai, que é merecida, Senhor, por Ti, Senhor. Queremos, Senhor, entregar, Senhor, as nossas vidas a Ti, Pai. Queremos, Senhor, entregar, Senhor, a nossa igreja, Pai. Tudo, Senhor, que nós somos, que nós queremos ser, Senhor. Entregar, Senhor, os nossos dias, Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver de maneira, Senhor, fiel diante de Ti, Pai. Senhor, por favor, Pai, venha agir, Senhor, cada vez mais intensamente no nosso meio, Pai. Vem derramar, Senhor, dos Teus dons, Pai, sobre nós, Pai, para que possamos, Senhor, ter as ferramentas de levar, Senhor, o Teu reino. Se puder permanecer de olhos fechados, que nos jovens a gente tem pedido muito para Deus vir trazer a verdade dele através da palavra, mas trazer também os dons, para que a gente pudesse, sabe, edificar a igreja. E a gente tem feito isso, tem sido muito bom, Deus tem falado conosco. E quando eu estava parado aqui no louvor, orando, sabe, pela igreja, como a gente tem aprendido, o Senhor veio e me mostrou algo, sabe. E a princípio eu acredito que seja para a própria igreja, não sei se é para alguém aqui em específico. Mas eu vi, sabe, uma ave, só que a cor dela era preta, só que ela voava acima das nuvens. Não senti que por ela ser preta ela fosse algo ruim, não senti mesmo. Eu perguntei, Senhor, por quê? Por que essa ave preta voando acima das nuvens? E quando eu perguntei, o Senhor me mostrou que na boca dela tinha um galho, como naquela história de Noé. E eu perguntei, Senhor, isso é em relação à igreja? A igreja está trazendo as boas novas de que é o céu. E eu senti muito no meu coração que era isso, que a gente tem que se importar com isso. Eu não sei se isso especificamente vai fazer sentido para algum de vocês, mas a mensagem que eu senti de Deus é realmente essa, que nossa igreja, sabe, tá trazendo, sabe, na palavra, na boca, as boas novas que são o céu, que é uma terra onde só há destruição, onde só há, sabe, pouca esperança. A gente está trazendo essa verdade, que você possa ter isso no seu coração, sabe, e permitir que o Senhor também fale contigo. Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Nos leva em paz os nossos lares, nos ajuda, Senhor, a ser fiel a Ti em todos os momentos. Abençoa o nosso almoço, as pessoas que nós vamos almoçar, que sejam bons momentos, Pai. Sejam momentos que o Senhor esteja presente também, Pai. Nós possamos, Senhor, fazer orações a Ti, Senhor, em momentos que normalmente nós não faríamos, porque justamente o Senhor está conosco, Senhor, em todos os momentos, Pai. Que isso possa, Senhor, ser transformado, Senhor, em nosso meio, Pai. Possamos viver da maneira como o Senhor deseja, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, pela oportunidade de existir, Deus. Muito obrigado de verdade, Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.